Em outro entendimento, a legitimidade do poder está ligada diretamente ao consenso, ou melhor, aos valores consensualmente aceitos. Destaca Giovanni Sartori que o consenso se relaciona com a democracia em 3 níveis: valores supremos, estruturadores do sistema de crença, regra do jogo, procedimento, governo específico e políticas governamentais. As regras do jogo ou procedimento atingem diretamente o agir administrativo. Na democracia deve haver um consenso procedimental sobre como os conflitos devem ser resolvidos. Se uma sociedade não compartilha dessa regra, vai entrar em conflito em todas as divergências, isso é a guerra civil ou o começo dela. A base da democracia não é o conflito, por isso a importância do procedimento consentido para a resolução daquele. Não significa que na democracia não existe pluralismo ou dialética de diversidade. Pelo contrário, ela consolida-se com a atomização do núcleo do poder. Ora, o pluralismo democrático não exalta o conflito, e sim um processamento dinâmico do consenso baseado no princípio de que, seja o que for, se declara justo ou verdadeiro, deve suportar a crítica e o dissenso a ser revitalizado por eles. A procedimentação do agir administrativo, fixação de regra para o modo como a administração deve atuar na sociedade e resolver os conflitos, configura, assim, condição indispensável para a concretização da democracia. Sem a fixação do procedimento administrativo, impossibilita-se qualquer relação estável entre a administração cidadã, em que cada um saiba de onde vai o poder do outro e como este poder será exercido. A ponte, parafraseando Sartori, torna-se de tal maneira nebulosa que a passagem à comunicação acaba por ser um ideal ou uma ilusão. Sob esse ângulo, o fenômeno mundial de legislação sobre procedimento administrativo representa um indício de avanço democrático. Chegar a um consenso sobre como o conflito da administração cidadã deve ser resolvido indica, acima de tudo, a implementação de um sistema que não permita a existência de um poder personalizado e arbitrário. O procedimento administrativo atua como sistema de frenagem de poder antifuncional, que se arroga a prerrogativa de fazer e desfazer as regras do jogo. O Estado democrático de direito exige, antes de tudo, um método democrático. Não por acaso vem se assistindo nos últimos tempos um deslocamento do ponto de equilíbrio de direito administrativo, do ato administrativo para o procedimento administrativo. Por muito tempo, a ação administrativa foi examinada sob a sua manifestação mais ativa, qual seja o autor administrativo. Por essa prisma, conforme ressalta Maria João Toninho, relegou-se sempre o processo de formação, vontade de administração ao plano secundário, considerando como algo meramente instrumental em relação à finalidade que por meio dele se objetiva alcançar. De acordo com a autora, odiernamente, a atividade administrativa tende a ser encarada com uma perspectiva global, na qual assume relevância e comportamento que podem ou não ser predeterminados legalmente, que pode expressar-se através dos atos materiais, técnicos, organizatórios, operativos, cognitivos, impectivos, decisórios ou mesmo extraprocedimentais. A tendência aponta para o abandono da tradicional dicotomia estanque entre o ato e a atividade administrativa, adotando-se o procedimento como paradigma, eis que representativo de todo da ação administrativa globalmente considerada. Anteriormente, aludiu-se que a democracia é o oposto da autocracia. No Estado democrático de direito, há instrumentos políticos democráticos para assegurar que o poder não se torne personalizado ou arbitrário. O procedimento administrativo não deixa de ser um modo de domesticação do exercício do poder na administração pública. Favorece a tônica funcional. Os agentes estatais exercitam o poder em nome de uma finalidade, desempenham função. O procedimento impõe previsibilidade, estabilidade e exigibilidade. Destarte concorda-se com Canotilho e Vital Moreira, quando observa que a responsabilidade dos titulares de cargo político representa um dos elementos intrínsecos do princípio democrático. O procedimento administrativo como pressuposto ao suporte técnico institucionalizado, o método de efetivação da responsabilidade pública no Estado democrático de direito. Todavia, o procedimento administrativo por si só não basta para a democracia. É elemento necessário, mas não suficiente. Além de exigir prévia aceitação, deve haver um consenso sobre o método, a regra de solução de conflito. A sociedade moderna não exige o princípio da participação do cidadão por meio de processos. O termo participação, que é utilizado no sentido próprio da palavra, como tomar parte pessoalmente, em tomar parte desejada, automotivada, ou seja, a participação não é um simples fazer parte de um simples envolvimento em alguma ocorrência, e menos ainda tornar parte involuntária. Participação é movimento próprio, e assim o exato inverso de ser posto em movimento por outra vontade. Isso é o oposto da mobilização.
Com essa conotação, deve ser entendida a participação popular direta afirmada no caput do artigo 1º da Constituição Federal de 88. Nessa visão, o segundo passo para o avanço democrático encontra-se na implementação de sistema que permita ao cidadão participar e influir nas decisões que possam afetar diretamente sua esfera jurídica. Daí porque o consenso se manifesta não somente de forma prévia no momento de fixação da primeira regra abstrata de como os conflitos devem ser resolvidos, mas também de forma concreta de como aquele conflito específico vai ser resolvido. Canottilha alude à democratização do exercício do poder através da participação, já que a participação através do procedimento, além de ser um meio de comunicação ascendente e descendente de governantes e cidadãos, é igualmente compensação e uma garantia de particularidade das comunidades locais, regionais e grupais, perante as tarefas crescentes de conformação política e econômica, levados a efeito por uma burocracia e tecnologias estaduais sem qualquer transparência democrática. Exemplo: planificações urbanísticas e rodoviárias, política de meio ambiente. O processo administrativo, procedimento em contraditório, permitindo ao destinatário da ação administrativa influir na decisão final, marcar a passagem do direito administrativo do primado da autoridade para o primado do consenso. Desse influxo, cumpre citar Feliciano Benevold, para quem o procedimento deve ter uma função de eficiência, de ampliação do juízo sobre o mérito da atividade administrativa, de ruptura com o sistema de tipo burocrático, exclusivamente burocrático, de introdução do princípio de co-administração. É uma transformação que deveria, portanto, levar a um novo modo de ser da administração, para uma maior democratização e uma inserção substancial do cidadão no Estado. Continuaremos em outro momento quando o arquivo chega a ser permanente. A lei ainda considera permanentes conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Ademais, o artigo 10 determina que documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Quando arquivado em definitivo, esse documento normalmente passa a ter um valor histórico. O ciclo entre a segunda idade intermediária e a terceira permanente é a última possibilidade para exclusão de um arquivo. Ao chegar no ciclo permanente, o documento não será mais usado, mas deve ser mantido arquivado e seu valor passa a ser secundário.